essa história que a igreja conhece, os dois discípulos no caminho de Emaús. O texto vai dizer, irmãos, quero ser breve, que eles, após todo aquele acontecimento da crucificação de Jesus, todo aquele tumulto, estavam indo esses dois discípulos em direção à cidade de Emaús. Não era tão longe de Jerusalém. Só que quando eles estavam caminhando e conversando, se aproxima quem? O mestre. Jesus se aproxima. Só que o texto fala que seus olhos foram fechados. Seus olhos foram fechados, Jesus fechou seus olhos, e também o que eles estavam vendo? O medo, a preocupação. Eles estavam desorientados por tudo aquilo. Então, quando Jesus se aproxima, eles acharam que era aquele peregrino. Né? Você não sabe o que está acontecendo, as últimas novas que aconteceu em Jerusalém? E eles achavam que era um forasteiro, outra pessoa de outro lugar. Eles falam, você não sabe o que está acontecendo, os acontecimentos que aconteceram nesses dias. E eles caminhando rumo à cidade de Emaús. Só que o texto vai dizer que Jesus começa a falar da palavra. O que a palavra de Jesus fala? Que a palavra ela é viva e eficaz. E quando Jesus pregava, ministrava a palavra, o coração deles ardia e palpitava. O coração deles ardia e palpitava. Aí mais para frente, já era tarde, eles convidam, você não fica conosco. Então eles vão montar a mesa da ceia, e o texto vai dizer que no partir do pão, os seus olhos são abertos. Aleluia. Então eles começam, Jesus, por isso que o nosso coração ardia, por isso que o nosso coração queimava. Aleluia, irmão. E muitas pessoas, muitas vezes, com o coração até ardendo, queimando, mas seus olhos estão fechados. Mas no partir do pão, muita coisa pode acontecer. Porque no partir do pão, Jesus falou, um há de nos trair. Mas no partir do pão também, os olhos de dois discípulos foram abertos. E eles viram quem era Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E também tem a aparição de Jesus aos 12, porque vai dizer que eles estavam com medo, encerrados numa casa, e quando Jesus chega, a paz seja convosco, e eles eles viram que era Jesus. Só que, irmãos, os dois discípulos que estavam indo em direção a Emaús, o texto fala que após ele conhecer quem era Jesus, seus olhos serem abertos, o que eles falam? Eles não deixam todo dia, imediatamente eles vão para Jerusalém. Mas para aí, mas Jesus não havia falado ainda que eles tinham que ficar em Jerusalém. Jesus não tinha falado ainda que eles tinham que ficar em Jerusalém para poder ser revestidos. Mas eles vão para Jerusalém, sabe por quê? Jerusalém representa o lugar espiritual. Jerusalém representa a igreja. Louvado seja o Senhor, que nós somos revestidos, onde nós somos orientados pela palavra através dos nossos pastores. E eles voltam imediatamente, sem saber da promessa, sem antes de Jesus ter falado. Eles vão, imediatamente eles correm para lá, vão anunciar aos outros. A gente vê que eles estavam saindo da rota que Jesus queria que eles ficassem. Aleluia. O lugar era em Jerusalém. Eu te pergunto, tu está em Jerusalém? Ou tu está indo para Caminho de Emaús? Aleluia, glória. Mas sabe o que chamou mais a atenção? Que Jesus ele vai atrás. Eles não sabem da promessa, mas eu vou atrás dele. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Jesus é tão poderoso, tão tremendo, irmãos. Aleluia. Que mesmo que nós vamos em outra direção, lá vem ele. Aleluia. O coração começa a palpitar, o coração começa a queimar. Aleluia. Aí nós abrimos nossos olhos. Para onde que eu estou indo? Que direção que eu estou tomando? Ficarem em Jerusalém. E nós vamos ver outro episódio em João capítulo 21, que vai falar que
Estava Pedro, seu irmão e outros discípulos. E o texto pode dizer que Pedro, eu vou pescar. E um dos outros discípulos, vamos contigo, Pedro. E eles vão para o mar. Quando de repente chega alguém. Aqui não fala que seus olhos foram fechados, mas talvez eles não conheceram Jesus, porque eles estavam distantes. Jesus estava na terra e eles estavam no mar. Talvez, com seus olhos ali, luxados, a noite toda pescando, não pegaram nada. E Jesus chega, tem o que de comer. Então João, discípulo amado, conhece a Jesus, Pedro pula de água. Então eles vão para a terra. Quando eles chegam lá, tem o quê? Pão e água. Pão e peixe. Já na brasa. Aí Jesus perguntou, temos de comer? Você quer alguma coisa de comer aí? E Jesus também manda eles lançar a rede lá e pegam 150 grandes peixes. Só que o que me chamou a atenção nessa passagem também, irmãos? Qual foi a ordem que Deus deu para Pedro? Qual foi o chamado que Deus deu para Pedro? Eu vou te fazer pescador de homens. Eu fui pesquisar, eu vi alguns estudiosos falando que Pedro não estava fugindo da promessa, que Pedro não estava saindo do cenário do seu chamado, que Pedro foi apenas refrescar a cabeça. Mas para aí, vamos entender como é que eu vou falar de mim agora. Quando eu estava na prostituição, nas drogas, eu volto para o lugar de onde Jesus me tirou para poder refrescar a minha cabeça. Isso não faz sentido, isso não tem lógica. Meu Senhor, isso não faz sentido. Pode ser estudioso, mas não faz sentido. Eu estou aprendendo muito aí, mas não faz sentido. Como é que Jesus, Pedro, lá no barco, vem e segue. Pedro viu tantos milagres e maravilhas, e agora ele voltou para o lugar que Jesus arrancou ele. Aleluia! Aleluia! Isso não faz sentido. Estava lá Pedro pescando e se frustrando mais uma vez. Muitos saíram de Jerusalém. Muitos saíram da rota e estão se frustrando. Aí fala que é o tempo de Deus. Não, que é para acontecer mesmo. Tem coisas que não é para acontecer. É porque eu estou fora da rota. Ficai em Jerusalém. Assim como Jesus foi atrás dos dois discípulos no caminho de Emaús. Assim como Jesus foi atrás de quê? De Pedro e discípulos. Ficai em Jerusalém. Sabe por quê? Porque em Jerusalém, no caminho da rota da promessa, tem peixe, tem pão. Não precisa você ir atrás lá fora. Não precisa você buscar em outro ambiente. Jesus é que não chegado, mas tem. Sempre teve. Você que não viu, você que passou despercebido, não quis olhar. A mesa sempre esteve posta. Sempre teve lugar na mesa para você. Então, Jesus ele foi atrás. E nessa noite ele vem atrás. E cai em Jerusalém. Ei, volta para a rota. Volta para o caminho. O ano só está se iniciando. E não sabe o que vai vir pela frente. Fica em Jerusalém. Muitos saíram sem ser vestidos. Sabe o que eu ouvi uma vez? Os pastores ficam querendo prender os irmãos na igreja. Para aí. Quantos que eu conheço o pastor falou, não vai? E foram quebrados. É triste. Aí não, o pastor é anjo da igreja, o anjo da igreja, ele é direcionado pelo céu. Não vai! Foram sem ser vestidos. E quando foram lá fora, caíram na arapuca. Caíram na armadilha do inimigo. Eu não estou pregando para quem está lá fora, é para quem está aqui dentro. Jesus está falando, é para quem está aqui dentro. Mas eu canto no grupo. Eu vou para a consagração. Ei, voltai para Jerusalém. Eu vou dizer, Jesus conhece o coração, ele sonda. Ficai em Jerusalém. Jesus não obriga ninguém, mas ele fala: ficai em Jerusalém. Tu tem que ser revestido. Tem muito que já quer ir. Ei, seja revestido primeiro do céu. Seja revestido, repito, na casa do Pai. Em Jerusalém tem água, tem pão, tem peixe, tem alimento saudável. Aleluia, oh glória. Aleluia, Deus Todo-Poderoso. Aleluia.
Sabe por quê? Porque naquele momento Pedro percebe outra direção. Pedro, apacentai, né, as minhas ovelhas. Daquele negócio, né? Jesus não me ama. Pedro não me ama. Ele te ama, sabe, pai? Pedro, você está aqui no Pedro. Pedro tomou uma nova direção. Por quê? Porque ele foi até no lugar que Deus já havia tirado ele. Mas ele voltou de novo para onde Deus queria que ele ficasse. Aleluia, sou glória. Não sabe por que muitas coisas acontecem? Está desorientado, tá? Mas nada acontece. Só acontece com o meu irmão, só acontece com o meu próximo. Aleluias. Porque esse teu próximo tem ficado em Jerusalém. Ele tem ficado na rota. Não é que Jesus ele passa alguém muitas vezes na frente para humilhar você, não. É porque ele está na rota em Jerusalém, está sendo revestido. Aleluia, Eu sei que tem muita gente que não quer ficar em Jerusalém. Sabe por quê? Porque é um pouco sofrido, é um pouco doloroso. Não é fácil. Toda vez que eu penso isso, eu me lembro de Jeremias. Não tem como lembrar de Jeremias. Que ele foi colocado no centro pela profecia que ele levou. E ele falou no seu coração: eu não vou falar mais de Deus. Eu não vou falar mais dele. Mas é como uma chama que queima dentro do meu coração, que não deixa eu parar. Que não deixa eu parar de anunciar as boas novas. Aleluia, agora. Eu sei que ele está em Jerusalém, porque nos discípulos passaram tantas coisas, tantas perseguições. Uns foram mortos, cerrados ao meio. Outros foram pendurados de cabeça para baixo. Irmãos, mas a nossa vitória está no céu. Não é nesta terra. Então volta. Está vivo ainda. Volta. Tu vai ver o sobrenatural na tua vida. Volta que tu vai ver o extraordinário de Deus na tua vida. Aleluia. Não saia. Fica. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor me batiza com o Espírito Santo. Fica em Jerusalém. Aleluia. Não te preocupe do que vão falar, do que vão dizer. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Deus é maravilhoso. Irmãos, esse ano, no início de 2026, Jesus, a minha oração foi essa. Eu estava falando, Jesus, reacende a chama. Reacende a chama, Pai. Eu não tenho vergonha de falar. No final do ano de 2025, irmão, eu estava saindo de Jerusalém. Eu estava saindo fora da rota. Deus falando, Deus falando, Jesus, me ajuda, Pai. Tem misericórdia de mim, Pai. Só que muitas vezes, o quê? Eu vou esperar virar um ano. Eu vou esperar virar um mês. Eu vou esperar acabar esse dia. Eu vou esperar acabar o culto. Em casa eu oro, eu falo, não, é hoje. Volta hoje para Jerusalém. Sabe, irmão? Sabe o que veio na minha cabeça? No primeiro dia de janeiro de 2026, eu vou voltar para Jerusalém. E Deus falou, não, tem que ser antes. Está faltando 5 dias para acabar o ano, é antes. Eu, Jesus, eis-me aqui. É assim a chama de Deus, é assim a chama do meu coração. Irmão, vem como aleluia, como uma tocha e me tocou, me levantou. Esse mesmo acontecimento que aconteceu comigo, vai acontecer com você também, que está longe de Jerusalém. Que Deus te renova, que Deus te traga de novo, que Deus te preencha. Que Deus te coloca de novo na posição. Glórias. Que Deus te coloque de novo. Como é cada momento que me visita e faz de mim o seu altar. Nunca disse. Quero ir contigo mais profundo.
Eu sei que tu não vai soltar. Comigo é cada momento.